Estamos continuando a nossa série em Gênesis e queria que vocês abrissem a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, do verso 25 em diante. Seria o último versículo do capítulo 2 e adentrando no capítulo 3 de Gênesis. E diz assim as Escrituras: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 3, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, pois estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, do qual eu proibi comer? Amém. Esse é o texto. É interessante que quando nós nos aproximamos da Bíblia, e particularmente textos como esse, nós estamos uma distância muito grande dessa situação, distância temporal, linguística e cultural. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há 3.300 anos aproximadamente, entendendo que a sua maior parte da sua autoria foi o próprio Moisés. Mas você fala, como é que Moisés já estava presente lá na criação? Ele não estava, ele era só um projeto. Nós acreditamos que Deus, ele revelou diretamente a Moisés muitos fatos da criação e que também Deus usou escritos antigos que Moisés teve acesso a para registrar. E que também sempre houve na tradição do povo hebreu, o que chama a via oral, dos pais transmitindo aos filhos os ensinamentos de Deus e os acontecimentos históricos. Então, por meio dessas três vias, nós entendemos que Moisés, ele trouxe a nós essa revelação da criação do mundo. E eu já disse que é uma questão de fé isso. Se você não crê, eu até entendo por quê. Porque, na verdade, é uma questão de fé. As três vias são que Deus revelou a Moisés diretamente, usou registros antigos e que teve a tradição oral dos pais passando os ensinamentos para os seus filhos sucessivamente. E o que acontece é que, devido a essa distância que nós estamos desse texto, nós temos muitas vezes a tendência de assumir uma interpretação ou distorcida, ou equivocada, ou pelo menos rasa do texto bíblico. Que nós chegamos ao texto bíblico, como esse, por exemplo, com um emaranhado de ideias e preconceitos, pressuposições, baseado numa nossa realidade que não tem nada a ver com o Jardim do Éden antes da queda. E nós somos esses, colocando os nossos óculos de pessoas que já não são mais iguais àquelas, num tempo que já não é mais igual àquele, e pegando uma tradução
do mundo hebraico para o português, tentando discernir o que é esse começo Gênesis e o que é esse ambiente que aconteceu aí da queda do homem. Não à toa que muitas vezes nós chegamos a conclusões deficientes do texto com as nossas pressuposições. Por exemplo, um exemplo aqui, Gênesis 2:25, fala que Adão e Eva estavam nus e não se sentiam vergonha. E a primeira sensação que temos é, bom, então Adão e Eva eram seres extremamente inocentes, provavelmente não tinham nenhum desejo sexual, e se bobear até eram meio que abobalhões, assim, muito infantis e que não tinha isso. Nada mais longe do que a verdade. Porque eles eram seres completos, criados, sim, com apetites sexuais, porque isso é uma dádiva de Deus, sempre foi, e com todos os prazeres que implica isso, porque Deus assim fez. Então, a diferença é que sexo para Adão e Eva tinha um outro sentido, tinha uma outra razão, tinha um outro peso. Era normal, por exemplo, de estarem nus, sem isso infringir num apelo sexual ou num jogo de provocação sexual. Por que isso? E a nossa distância do texto nos faz difícil entender. Mas Adão e Eva, eles eram seres em harmonia um com o outro. Eles eram inteiros, completos, não existia motivação dúbia. Eles olhavam para o outro e não havia necessidade de esconder nada, porque a intenção, a motivação era a mesma. E assim como Deus colocou eles no mundo, assim eles eram. Assim eles se relacionavam de maneira inteira, não de maneira fragmentada ou reservada, insinuando ser aquilo que não era, mas sendo o que era por inteiro. E disso não se há vergonha, não se há do que se esconder. Eles não estavam em dissintonia com eles mesmos e com o jardim. Tudo combinava num perfeito harmônico. Então, o fato de estarem nus não tinha as mesmas implicações que tem, por exemplo, quando a gente vê uma mulher despida no outdoor. O que isso está querendo sugerir? Para eles não havia essa insinuação, havia já intimidade acontecendo. E um era para o outro de uma maneira inteira. E então, eu fico imaginando, por exemplo, Deus chegando a Adão, e ele pergunta, Adão, por que você está escondendo? Por que você está escondendo? E Adão diz, porque eu estava nu. Ué, mas desde quando, né, que você não está nu? Você sempre esteve nu. O que mudou, então? E Deus, ele já fala, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi? Eu sabia. É isso mesmo. Então, quando Adão, ele escolhe infringir a Deus comendo do fruto proibido, ele se torna alguém que tem vergonha de si. E tem vergonha de si porque ele vê não apenas o seu corpo corrompido, mas ele se enxerga como um ser estranho agora. Ele se vê como estranho a si mesmo. E ele se vê incompatível com Deus. Ele se vê como alguém estranho ao jardim. Ele já não combina com a perfeição e a harmonia do jardim. Ele está destoado, perdeu a sincronia. E ele tem que se esconder, com medo de Deus, com medo de um Deus que vai enxergá-lo agora, não mais aquele Adão que foi criado à sua imagem e semelhança e que se manteve perfeito, não. Vai enxergar uma anomalia, alguém que já se sente um estranho no jardim, que já se sente, eu não pertenço aqui, logo eu tenho que me esconder. Esconder o quê? Nós vemos que Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, diz o texto. Mas não é só esconder o corpo. Eles estavam tentando esconder os seus desejos, que agora eram dúbios, não eram mais inteiros e sinceros.
tentando esconder a sua mente, que agora processava o mal e que tinha desejos propensos ao mal. Eles estavam tentando esconder sua identidade. Só que não tinha como. O jardim apontava o dedo, eles estão ali. E não é que Deus estava informado, né? Cadê Adão? Que agora a minha onisciência me fugiu, não sei onde ele está. Mas é porque é interessante que Deus ele assumia essa presença de estar passeando no jardim, embora ele estivesse em todo lugar. E nesse passeio, fala, cadê Adão e Eva puxado a 5, né? Sumiu. E o que esses textos estão nos comunicando, então, é que antes de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva caminhavam pelo jardim livremente, sem ter a necessidade de esconder de nada, porque não havia vergonha em nada do que eram. Não existia diferença entre eles e o jardim. Não existia aquele apelo à cobiça, porque existe em nós, após a queda, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. E esse jogo que acontece dentro de nós o tempo todo, esses estímulos que fluem, que nós temos a oportunidade ou a escolha de dizer sim ou não, não havia. Mas após a queda, eles se veem sujos e falam, agora parece que perdemos intimidade e já não combinamos aqui. Então o que acontece? Que quando Adão e Eva resolvem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se veem pela primeira vez corrompidos, com inclinações diferentes, com predisposições ilegítimas. E que agora eles têm que o tempo todo ficar tentando calar um mal dentro do coração deles. E eles já não mais se entendem. Adão e Eva olham para o outro, e Adão não quer só esconder de si, de Deus, mas de Eva. Eles já não se entendem direito. Então Adão e Eva, depois do pecado, eles se enxergaram como estranhos, intrusos, destoados. E aqui, me perdoe a ilustração, ela é bem simples, mas que é o que me veio à mente. A minha mãe fazendo um almoço, filé de frango na frigideira. Certo? Falar de comida agora acho que não rola muito, mas... E aí, na última levada da frigideira, a minha mãe deixa queimar um lado do frango, né? Queima mesmo, fica preto. Aí o que ela faz? Como uma boa mãe, você imagina o que ela faz? Você é inteligente, hein? O que você faz? Você põe a parte queimada virada para baixo. Ninguém descobre. Até o momento que você põe no prato e você põe na boca aquele pedaço, se é que não viu antes, né? A parte queimada. E o problema não é que o frango só tem uma aparência de corrompido. Ele tem um sabor de corrompido. E não adianta esconder. E não adianta. O que aconteceu é que a gente logo percebeu o truque. Não demorou muito para descobrir a verdade, que a gente foi deixando todos os pedaços queimados e pegando os bons pedaços, porque o frango corrompido não combinava com o restante da boa e excelente refeição. E esse era o sentimento de Adão e Eva. Desculpe a comparação tão singela. Mas nós estamos corrompidos por dentro, não tem como esconder. A nossa identidade está corrompida. E às vezes a gente tem aquela sensação de que Deus chutou ele do jardim. Eu acho que eles foram expulsos mesmo. Mas eles mesmos já estavam quase que pedindo para ser, porque eles entenderam o que aconteceu. Eles já não se viram combinando com tudo aquilo de perfeito. É triste a cena. É lamentável. Então, o que nós temos aqui é que com a queda de Adão e Eva, eles passaram a encobrir não apenas o seu corpo, mas também os seus desejos, a sua identidade, porque tudo havia sido corrompido. E nós continuamos na mesma toada desde então. Mesma toada. Nós temos medo de parecer aquilo que de fato nós somos. Então nós temos que dissimular, nós temos que nos encobrir.
E nós temos que tentar projetar algo que nós mesmos sabemos que lá no fundo não somos. Que nós mesmos, em nossa consciência, sabemos que é uma fraude, que é uma dissimulação. E mesmo assim nós escondemos de nós mesmos, do nosso cônjuge, das pessoas e de Deus. E Deus vem perguntando, cadê você? Ah, eu vi que eu estava nu. Pois é. Então, nós olhamos esse texto com uma distância muito longe, para tentar entender o que é estar nu e não sentir vergonha, e não ter esse apelo sexual. Veja, meus queridos, então, que antes da queda, todas as coisas eram compatíveis, estavam em harmonia, menos um ser que estava lá, antes da queda, a chamada serpente. A serpente passeava pelo jardim, e é muito interessante que na cultura semita, que é a cultura da qual o povo hebreu surgiu, que depois veio a se tornar o povo judeu, na cultura semita, a serpente sempre representou o mal. O mal. E lá estava, então, a serpente no jardim. E entra em cena essa serpente fazendo algo a respeito da palavra de Deus. A serpente, primeiro, ela distorce a palavra de Deus, depois ela nega a palavra de Deus, e depois ela manipula a palavra de Deus à sua conveniência. E o espírito da serpente, ela continua fazendo isso nos tempos de hoje. Negando, manipulando, distorcendo. Inclusive usando líderes religiosos para fazer isso. A palavra de Deus. Porque veja então o texto, vai dizer assim, versículo 1, né? A serpente perguntou, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eu acho que para o homem passaria meio desapercebido, acho que foi. A mulher não, a mulher ela, né? Não, serpente. É coma de todos, menos uma. Não coma de todas. A árvore que está no meio do jardim, aquela ali do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Então veja que já houve uma tentativa de distorção da serpente. Depois nós vemos que a serpente, no versículo 4, vai dizer assim, e por que Deus disse que não pode comer desse fruto? Não, então, se nós comemos esse fruto, Deus falou que nós morreremos. E a serpente nega. Fala, não vai morrer. Ela nega. Certamente não morrerá. É o que diz a serpente. Negando. Deus é mentiroso. Não é verdade. E aí então no versículo 5, diz assim, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, a serpente falando, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É incrível que a serpente aqui fala a verdade. A serpente, ela não diz nada de errado. Porque, por exemplo, lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 22, o próprio Deus fala assim, que agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A serpente não falou nada de errado. Porém, com um sentido distorcido, com uma motivação dúbia, com um desejo de manipulação. É muito interessante essa maneira sagaz, sutil, pertinaz, que a serpente ela pega algo verdadeiro da palavra de Deus, mas distorce o sentido para lhe trazer o sentimento de concessão. Por exemplo, a serpente lá no deserto tentando Jesus, o diabo. E aí o diabo fala, Jesus, se tu és o filho de Deus, pula desse pináculo, barranco abaixo. Que Deus disse que aos anjos dará ordem a teu respeito, e aí vai ter os anjos lá segurando, você fazer uma cama elástica. E de fato Deus disse isso, que colocaria os anjos para guardar Jesus. Só que Deus não estava pressupondo que Jesus seria um louco, lunático de pular de um penhasco, distorcendo o sentido, à sua conveniência, usando a palavra não como texto, mas como um pretexto. E é isso que Satanás faz. Veja que interessante que o teólogo Antônio de Vieira, olha o que ele diz, e pode jogar aí na tela, a palavra de Deus
quando pronunciada, utilizada em sentidos diferentes daquele pretendido por Deus, ao pronunciá-la, não é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, mas dando um sentido diferente do qual Deus intencionou dar, não é mais a palavra de Deus, é a palavra de quem? É a palavra do diabo. Porque é isso que o diabo faz. Então, onde isso fica evidente? Na tentação de Jesus, em diversos momentos, e fica evidente aqui, mais uma vez, com a serpente. E o que a serpente disse no jardim, ela continua dizendo para nós hoje. Que primeiro ela vai tentar convencer você que Deus é mentiroso, mas aí se você não caiu nessa, ela fala assim, não, então vou tentar distorcer a verdade. E eu vou pegar e vou falar que é parcialmente correto. Se não ainda te convenceu, ela fala a verdade, só que trazendo um outro sentido. E ela fica fazendo esse jogo com você. Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E aqui nós lembramos o que João ele escreveu em sua carta a respeito daquilo que nos leva para longe de Deus, que aquilo que nos faz distantes de Deus é a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Veja que interessante, está aqui em Gênesis, como a Bíblia está alinhada. Era agradável ao paladar. O que é isso? Cobiça da carne. Era atraente aos olhos. Cobiça dos olhos, ou concupiscência, outra linguagem que a Bíblia vai usar. E que era desejável para dela obter discernimento. O que é isso? Soberba da vida. E isso trouxe a distância dela para com Deus. E no momento que Eva então comeu do fruto e deu ao seu marido, nesse momento eles se perceberam nus. Nesse momento eles se viram que não mais ornavam com o jardim. Eles não mais embelezavam o jardim. Eles eram uma anomalia. Um ponto diferente, estranho, esquisito, no meio de tudo belo e que combinava. Veja que interessante que a palavra usada para serpente no original é urim. Urim passeava no jardim. E veja que interessante que a palavra usada para a nudez de Adão e Eva é o termo urimim. É um trocadilho hebraico. A serpente fez com que o casal se percebessem urimim. O que é isso? Está querendo dizer o seguinte, que quando eles se perceberam nus, eles se tornaram como que a serpente agora. Eles foram serpentizados. Eles deixaram de ter uma semelhança correta à imagem e semelhança de Deus e passaram a ter um rosto de serpente. É um trocadilho hebraico muito interessante. Que o que a serpente fez então foi serpentizar eles, colocar o espírito de serpente dentro deles. Que agora eles se corromperam, eles não conseguem mais ser inteiros, completos. E aí Deus então vai trazer do homem no jardim e pergunta a Adão, por que você está escondendo? Não adianta fugir, Adão. Você não adianta dissimular, eu te vejo. Porque agora eu vejo que você se tornou um urimim. Você se parece com uma serpente. Não adianta esconder. E aí entra então outro subterfúgio, que o homem é fera para fazer isso. Eu acho que a gente vem fazendo isso desde Adão e vem se aperfeiçoando até os dias de hoje. Que é jogar a responsabilidade para a mulher. Ah não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. Esse é o subterfúgio de Adão. E há quem diga que Adão apontou para Eva, Eva apontou para a serpente não conseguiu apontar para ninguém, porque não tem dedo, né? Mas veja que interessante, meus queridos, e aqui eu acho que é um ponto-chave da mensagem. Quando o homem se serpentizou, se tornou um urimim,
não é que agora ele se tornou obediente à serpente. Porque a serpente, ela não é burra, ela nunca pediu obediência a ela, porque ela é uma serpente, ela sabe disso. A serpente, a intenção da serpente não é que você faça o desejo dela, a serpente, para agradar ela, por assim dizer. Ela quer que você se pareça com qualquer coisa menos Deus. E ela faz de tudo para isso. A serpente ela vai dizer, olha, nem precisa me seguir. Não é isso que eu quero. Siga o seu caminho. A proposta que a serpente jogou não é Eva, Adão, tornem-se obedientes a mim. Porque isso seria um apelo idiota. Olha, entre você, serpente, que rasteja, e meu Deus Criador, que a gente se encontra todo dia, eu prefiro ficar com Deus. A serpente não faz essa proposta. Mas ela faz a proposta qual? Atenda você os seus desejos. Faça você aquilo que você acha que é o melhor. A serpente chega e fala assim, você tem tudo o que você precisa para você ser feliz. Você tem toda a força, você tem toda a sabedoria, você tem que se submeter aos seus desejos. As únicas vontades que você tem que satisfazer nesse mundo é a sua. Você, então, tem que buscar essa autonomia em você. E Deus ele está retendo isso de você. Ele está te privando de muitos prazeres. Então, você tem que buscar o seu caminho. Você tem que acreditar em você. Você tem que entender que você é a única pessoa que você deve ouvir. Então, a serpente, ela não está preocupada se você vai obedecê-la ou não. Ela pouco importa. Ela só não quer que você obedeça a Deus. Agora, o caminho que você for tomar é o seu. O seu próprio caminho já é uma desobediência a Deus. Ela não se importa. Isso é serpentizar-se. Não é tanto obedecer à serpente, mas obedecer a mim mesmo. Isso muda o jogo. Porque, então, o que é uma serpente? Exatamente isso. É um animal que rasteja no mundo seguindo o seu próprio caminho. E esse é o homem. E aqui eu falo de Efésios 2, por exemplo. Você pode abrir a Bíblia lá. E veja como que nós, desculpa a expressão, Efésios, Paulo vai nos trazer isso. Como nós somos estúpidos. Como nós somos arrogantes. Prepotentes. Patéticos. É isso que nós somos. Veja lá. Efésios 2, 1 e 3. Fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito, que a gente até pode colocar o espírito da serpente, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aqui eu vou pegar uma ilustração do Juan Carlos Ortiz, que ele conta a história de um navio que está seguindo o caminho, um cruzeiro rumo a Bahamas. E o comandante desse navio é a serpente. E a serpente fala assim, galera, liberou geral. Como é que é? Liberou geral. Pode fazer o que quiser. O que quiser no cruzeiro? O que quiser. Não tem hora mais para nada. Pode nadar pelado com roupa, de madrugada, de manhã. Pode jogar futebol no salão de festa. Pode fazer mira lustre? Pode fazer mira lustre. Pode ir quarto com escotilha, sem escotilha, com varanda, sem varanda. Está liberado, galera. Come o que quiser. Joga comida na piscina, tanto faz. Aí os tolos hão de dizer, pô, legal esse comandante, hein? Cara fera. Mas o Juan Ortiz, ele continua falando, e mal sabem a tripulação que esse navio vai a pique e já está afundando. E que nessa situação, pouco importa o que as pessoas
acredita ou não, se tem dinheiro ou não, se tem livre acesso ao camarote ou não. Pouco importa se as pessoas que estão lá têm status ou não. Tanto faz, porque o navio já está afundando e ele vai terminar de afundar. E a tradição espiritual cristã vai enxergar o mundo desse jeito, que o mundo está afundando. E que, porque o ser humano se serpentizou, ele agora se afirma como o maior valor que tem nesse barco que está afundando. E, afirmando como valor maior que se tem, ele entrega-se a viver como ele quer. E a serpente fala, vai embora, meu querido, segue essa sua vida, não precisa ser do meu jeito, vai do seu. O seu já é o suficiente. O seu, na verdade, é igual ao meu, só que de outro jeito. Num barco que está afundando. E sabe, esse é o retrato de Gênesis 3. Adão pecou, o barco já começou a afundar e vai a pique, vai à deriva, vai terminar de naufragar. É um ego absoluto do ser humano, que é um diabo. Presta atenção, então. Nós estamos acostumados a pensar que pessoas endemoniadas são aquelas tão somente que cai no chão, estribucha, espuma, baba. Mas aqui a gente está percebendo que o espírito da serpente, ela possessa as pessoas de outras maneiras. Porque eu creio que muitas pessoas estão serpentizadas, mas elas não estão estribuchando, não estão caindo no chão, não estão babando. É o ego absoluto. Porque isso que é o diabo. O diabo é aquele que se declarou um ego absoluto. E o que é um ego absoluto para nós? De espírito de serpente em nós. O que é isso? É a fala que fala, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou uma pessoa esclarecida, obrigado. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida, obrigado. Eu sou uma pessoa lúcida, eu sei os meus caminhos. Eu entendo que eu estou nesse mundo para satisfazer os meus desejos. Eu acho que tudo tem que funcionar do jeito que eu quero. Tudo todas as pessoas, as relações, tudo que eu tenho tem que satisfazer aos meus desejos. Eu vivo para submeter a mim mesmo. Esse é o espírito da serpente. Esse é um diabo, é uma serpente ambulante. Então, quando nós lemos Efésios, capítulo 2, nós vemos que outrora, seguindo o curso desse mundo, o que nós éramos? Manobra de manada. Todo mundo seguindo o mesmo caminho. Bela autossuficiência. Tu acha que você é autônomo? Que as ideias vêm tudo de você? No entanto, você usa Havaianas só porque a Gisele Bündchen um dia usou. Tu acha que é autônomo, inteligente, bem resolvido? No entanto, você acha que tem que impressionar os outros dentro de uma BMW. Isso é manobra de manada. É o curso natural desse mundo. E o apelo é, não, você é uma pessoa autêntica, singular, você é resolvida, você não é apegado em religião nenhuma, você manda em você acredita em você é autônomo, dono de si. Na verdade, quem é autônomo, dono de si, singular, extraordinário, é só um. E lamento dizer, não é você, é só Deus. E no mundo de Deus só existe duas opções. Não tem uma terceira. Ou você é manobra de manada, seguindo o curso natural desse mundo, ou você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus. E aí tem uma escolha. É a escolha que, depois de mais de 4.000 anos de história de Adão até Jesus, aproximadamente 4.000 anos, que Deus pede para nós fazermos uma escolha. Você tem o espírito da serpente, que operou desde lá do Éden, continua operando. E você tem o Espírito Santo de Deus. Qual você escolhe? Qual você escolhe? Que espírito habita em você? O espírito da serpente é um espírito de rebeldia. O espírito da serpente é esse que habita em nós e que cobra tudo de todos, que exige direitos. Quando alguém me fere, eu não deixo barato. A pessoa tem que provar do veneno. É o espírito da serpente
que é o ego absoluto. A serpente ambulante é um diabinho na terra. Você não precisa estar espumando, nem caindo no chão, para Satanás estar gostando de você. Basta seguir seu caminho do ego absoluto. Porque isso faz qualquer coisa menos parecido com Deus. E é essa proposta que a serpente fez lá no jardim do Éden. Olha, nem me siga. Queira ser você tão grande quanto Deus. É isso que eu quero. Você não quer isso? Então, é isso que eu quero. Eu quero o que você quer. Você não precisa querer o que eu quero. E esse é o espírito da serpente. Mas aí também tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, meus queridos, não tem mais a necessidade de viver se escondendo. Porque o sangue de Cristo Jesus nos lava de todos os pecados. Sim, nós comemos do fruto. Ele foi doce e depois amargo. Eu acho que o fruto lá era isso. Era muito doce e depois era um amargo horrível na boca. Nós comemos esse fruto. Nós nos vimos corrompidos, inadequados, sujos, na necessidade de provar o que já não éramos mais, nos escondendo por fora e por dentro. Mas quando o Espírito Santo veio, ele liquidou o poder da serpente, do poder do espírito da serpente habitando em nós. E embora ele ainda esteja lá, ele não mais tem o poder de nos dominar. Porque agora nós podemos chegar diante do Senhor, que lavou-nos de toda a vergonha, de todo medo, de toda culpa. E é no nome de Jesus, tão somente, meus queridos, que nós encontramos de novo a nossa identidade, aquela perdida lá no Éden. E aí a gente vai entendendo como que a história de Deus é uma história tão coesa, tão conexa, como que Gênesis nos prepara para o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Porque esse é o verdadeiro exorcismo. Vocês estão acostumados com o exorcismo tradicional, e acontece, e é real, e é uma guerra espiritual. Mas não é só gente estribuchando e caindo no chão que está endemoniado. Gente vive espírito de serpente presa em vícios, em egos absolutos, fechados para qualquer possibilidade de aceitar um Deus que não seja ela mesma. Qual é o exorcismo, então? É um passo na direção de submissão a Cristo Jesus. E quando isso acontece, o espírito da serpente é desbancado, cai por terra. E é isso que nós precisamos. O que habita em você? Eu vou dizer para você, rebele-se contra o espírito da serpente. Rebele-se. Rebele-se. E submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vivifica, a serpente mata. E Adão e Eva, de fato, morreram ali. Não morreram literalmente, mas ganharam os corpos mortais. Ganharam uma maldição sobre eles. Que agora o jardim não haveria mais. Não estariam mais presentes lá. E tudo que era harmonioso e cooperava à perfeição, à conexão, ficou bagunçado, ficou misturado, ficou de ponta cabeça. E tudo agora seria feito com muito suor, com muita lágrima, de uma maneira muito doída. E para ter o que tinham em abundância e facilmente no jardim, nunca mais. Com muito esforço, tendo pouco. A humanidade nunca vai conseguir construir um jardim. Nunca. Porque não é uma questão de estrutura material. É uma questão de ser. Nós não conseguimos construir jardim. Nunca coloque a sua esperança como se um governo fosse resolver a causa humana. Ele não resolve. Pode ajudar. E pode ser um representante de Deus. Mas resolver não resolve. Porque é só um que resolve. Jesus Cristo. Então abra seu coração. Eu queria fazer um apelo para você. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você pudesse invocar o nome do Senhor agora nesse instante. E dizer no seu coração, Deus, eu não quero mais a prerrogativa da minha vida. A partir de agora, a prerrogativa da minha vida está em tuas mãos.
Eu não quero mais seguir a minha vontade, eu quero seguir a tua, Pai. Pai, livra-me. Livra-me do espírito, da serpente. Livra-me do meu ego absoluto. Amém. De olhos fechados, eu quero dizer para você, enquanto você não fizer essa oração, enquanto isso não acontecer, você está enganando a você mesmo. Você está dizendo que acredita em Deus, mas na verdade continua servindo a sua própria vontade, seus próprios desejos. Você vem aqui, canta em nome de Jesus, você recita versículos bíblicos, mas você continua servindo o espírito da serpente. Vocês entenderam? Eu queria te dar uma oportunidade agora, meu querido, de você vir à frente, ter a coragem de vir à frente, não é provar nada para mim nem para os outros, mas de você ter essa entrega para Deus, vindo à frente e dizendo o seguinte: Deus, eu acredito no Senhor, mas ainda sou rebelde. Na minha cabeça eu creio em Deus, mas na prática, a minha vida, eu sirvo a mim mesmo, aos meus desejos, aos meus caprichos, aos meus pensamentos. As minhas crenças sobre o Senhor não desceram ainda nas minhas entranhas, Pai. Eu creio que o Senhor fez o mundo, mas eu ainda não vivo obediente e submisso a Jesus. Eu tenho submisso a mim mesmo, esse é o espírito da serpente. Pai, eu sou um ego mimado, que quer ser absoluto, que fica chateado, que levanta birra, quando as coisas não funcionam do jeito que eu quero. Pai, eu não quero mais servir a mim mesmo, eu não quero vir na igreja e levantar polêmica, causas que tem a ver com o meu ego absoluto. Pai, eu quero me crucificar o meu ego agora e render minha autoridade ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria te dar a oportunidade. Se essa é a sua oração, eu não quero julgar nenhum irmão, porque se tem um lugar que eu preciso estar todo o tempo é no altar de Deus de joelhos. Porque eu também tenho que lidar com esse Adão em mim, de ego absoluto. Se Deus falou no seu coração, venha, faça essa oração. Venha como está. Eu quero orar por você, eu quero colocar as mãos sobre você, eu quero te abraçar. Peço os irmãos ajudarem uns aos outros também. Quem chegar à frente, tem essa liberdade. Pai, eu quero me rebelar contra o espírito da serpente.